que mais? Ouça-me. Desde quando o prestígio do dinheiro, a liderança social, a habilidade nos negócios ou a simples perícia mental alguma vez qualificou um homem para a liderança espiritual? Ou deu qualquer peso à palavra de Deus? E quando, de todas as maneiras, o materialismo, os valores humanos começam a mostrar-se como meio pelo qual Deus opera em lugar. Que os valores humanos, que ele está dizendo que Deus opera através dos valores humanos, em lugar de unicamente o Espírito Santo. Então estamos lutando contra Deus e não por Ele. Estamos lutando contra Deus e não por Ele. Agora vamos ler as Escrituras. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como o renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura. Olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dor e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Senhor Deus, nós pedimos nesta hora que o Espírito Santo possa tomar a dianteira e nos ajudar nesse pequeno texto, ou seja, nesse grande texto que lemos, trazer-nos um contexto. Pedimos a tua ajuda no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, amados. Quero só deixar dois pensamentos, porque eu tenho aqui bastante coisa que não seria possível a gente tratar desse assunto todo, né? Mas trazer dois pensamentos. Você quer ver? É bom ler a Bíblia, né? Abre sua Bíblia no livro de Hebreus. Vamos ver como que isso funciona, né? Hebreus, capítulo 11. Está aqui, no 23. Veja essa figura aqui. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Amém. Você viu o quadro? Moisés aqui, o quadro. Qual foi a visão de Moisés? A visão de Moisés foi Jesus crucificado. O Senhor Jesus desnudado, rejeitado, vilipendiado. A visão que ele teve foi do Calvário, da morte agonizante de Cristo. Essa foi a visão dele aqui, que está sendo relatado na galeria dos heróis da fé. Agora, qual foi a outra visão de Moisés? Essa era uma visão. A outra visão de Moisés, Deus mostrou para ele as duas visões. A primeira da crucificação.
mas depois de Jesus glorificado. Ele disse, no presente momento, agora, eu posso assumir o trono do Egito e ter as melhores coisas do mundo ao meu redor. Mulheres, filhas iguarias, todo o luxo e conforto de um rei, de um faraó, eu posso ter. Mas a visão dele era essa, olha, eu vou amassar barro, eu vou ser um escravo com eles, não vou rejeitar o meu povo. Então o Espírito de Cristo estava em Moisés, dizendo assim, sai fora, olha que escravidão branca está aí, veja o sofrimento desse povo, veja esse povo amassando barro, escravo, não tem nem nação, tá? Não tem nem nação, eles estão aqui numa nação que não é deles, são peregrinos aqui. Eles estão em Gósen faz parte do Egito, onde eles cresceram, onde estão aqui há quase 400 anos. Jacó veio para cá, e depois Jacó morreu, José continuou reinando, continuou governando o Egito, depois José morreu, e passou todo aquele bom tempo, Mas um dia levanta um faraó que não conhecia José, que não conhecia os hebreus, e que os hebreus tornaram uma ameaça para o Egito. Então aí começa o quê? O amassar de barro, aí começa a escassez de alimento, aí começa os grupos tendo pessoas vigiando e espancando para que produzisse mais. Então, eles eram escravos no Egito. E Moisés olhou para os amassadores de barro. E Faraó também olhou para os amassadores de barro pela mesma janela. A janela não é janela do palácio, não. Janela é uma expressão que o Mombrana usou. Olhou com os mesmos olhos, vendo as mesmas pessoas, a mesma visão. E Faraó dizia assim, escravos miseráveis. Moisés vinha e olhava na mesma janela e dizia, são benditos do Senhor. O quadro, você está vendo a imagem que está sendo projetada para Moisés, mas o que estava dentro dele era maior do que aquilo. A imagem que é projetada para você do presente momento, da hora que estamos vivendo, você vê um povo segregado do mundo, separado do mundo, abandonado, uma igreja que nem nome tem. Veja as postagens dos ministros que pregam, depois você vê dos outros, com 100 mil, 200 mil, 1 milhão de acessos. A gente não chega, o máximo chega aqui no Brasil é 3 mil, igreja de porte. E pelo próprio povo. Veja a visão da hora, a visão do momento. Sofrer, pagar o preço para ter uma vida separada hoje da modernidade e pregar esta mensagem, tem que ser chamado de Deus e separado para este serviço, porque nós vamos encontrar lutas, e Moisés encontrou problemas até no meio do povo dele. Tem perseguição até no meio. E quando Israel saiu do Egito, não pensam vocês que Israel saiu só hebreus. Saiu uma multidão mista.
Um povo de 400 anos vivendo num lugar, você acha que todo mundo era hebreu, sim, de sangue puro? Eles não tinham igreja, não tinham sacerdote, não tinha nada. Eles estavam esperando a libertação deles. Eles casaram, fizeram casamento misto. Por isso aquele povo deu problema no deserto. Saíram como hebreus, mas estava tudo misturado. Mas lá no deserto nasceu uma outra geração. Aquela geração conheceu Moisés e conheceu Josué. Esta igreja, aqui hoje, a noiva, ela conheceu exatamente o Moisés desta hora, o homem do terceiro êxodo, Elias, mas também conhece o Josué desta hora. Agora você observa então as duas imagens, uma de Jesus glorificado, outra de Jesus crucificado. Agora, se eu vou morrer por esta causa, eu vou morrer por esta causa, eu vou libertar esse povo. E se dispôs a se entregar pelo povo hebreu. Ele foi o tipo de Cristo libertando o povo hebreu. E Deus comissionou Moisés com poder para abrir o mar, para chamar pragas. Porque agora, depois que Moisés estava atuando no Egito, eles estavam vendo a autoridade que Moisés tinha. Agora, Moisés, quando chegou no Egito, quem te mandou aqui? Eu encontrei com o pilar de fogo na sarça, lá no Monte Horebe. E tem mais. Como que é o nome dele? Eu sou. Eu sou o nome dele. Mas Moisés sabia que ele seria Deus. E que Deus não faria nada ali no Egito se não fosse por Moisés. Porque ele tinha recebido uma comissão, você será Deus e Arão será o seu profeta. Tá? Agora você vê as duas imagens que foram projetadas diante de Moisés, para Moisés tomar a decisão dele. E Moisés disse, vou ficar com a vergonha de Cristo, vou ficar com o abandono de Cristo, vou ficar com a morte de Cristo, mas rejeito ser chamado filho da filha de Faraó e não quero viver com os ímpios, vou viver separado. E esta decisão deu 40 anos de solidão para ele no deserto. E esta decisão custou a vida dele de volta no deserto, conduzindo o povo. Mas foi uma decisão que 800 anos mais tarde, lá estava Moisés falando com seu Senhor no Monte da Transfiguração. Uma coisa que eu vou relatar aqui antes da gente continuar, é esta aqui, ó. Só um momentinho. A mensagem, o profeta disse, deixa eu tomar aqui, exatamente aqui. Perfeição. Então, saí lá estava a minha Bíblia, onde eu tinha deixado o dia anterior, diz o profeta. Estava aberta em Hebreus, no capítulo 6. E comecei a ler aí. E estava escrito assim, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas, de fé em Deus, e assim por diante. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados se fizeram participantes do dom celestial e as vocações e tudo mais. Mas disse,
mas espinhos e abrolhos, os quais são reprovados, e o seu fim é isto: a chuva cai muitas vezes sobre a terra para lavrá-la, para prepará-la, para que ela possa produzir. Agora, cresce, todas as plantas crescem, mas tem uma que cresce e é reprovada. Ela é reprovada, mas recebe o mesmo sol, recebe a mesma chuva, recebe a mesma palavra e tem o mesmo espírito, mas está reprovado. Isso é Hebreus 6, porque eles experimentaram, tá? Eles tiveram a visão, a imagem do mundo vindouro, mas no final, por falta de quê? De eleição. Por falta de eleição, eles rejeitaram. É esses que tiveram esta visão que foram reprovados. É esses que viram exatamente o futuro real e verdadeiro, mas não foram capazes de manter ali. Agora, uma coisa muito boa para a gente meditar é que o profeta disse que Deus elegeu Abraão. E ele elegendo Abraão, estou falando isso nessa mensagem, como o anjo veio a mim. Quando ele elegeu Abraão, então quando veio Isaac foi justificado pela eleição de Abraão. E quando Isaac foi justificado, veio um Jacó que trouxe graça. Então Jacó não podia ser outro homem, a não ser aquilo que ele era, trapaceiro. Esse era o propósito de Deus, porque Deus ia manifestar graça em Jacó. E de Jacó sai um outro homem, da graça saiu a perfeição, que é José. A visão de Deus, Abraão, eleição. Então o Cordeiro de Deus, ele diz em São João, ele foi eleito antes da fundação do mundo. Jesus, você é eleito na eleição de Cristo. Não é que você veio uma eleição separada. O Senhor disse assim: eles estavam comigo desde quando? Eles estavam comigo desde antes da fundação do mundo. E antes da fundação do mundo estavam os eleitos. Então, a eleição é de Cristo. E você é eleito com Ele. Tá? Não pense que Deus te separou e te deu um prêmio e você sai com a eleição própria. Você foi eleito em Cristo, porque se teve um Isaac e veio como ele veio por causa da eleição de Abraão. E de Isaac saiu um Jacó, que é graça, que veio através da justificação do seu pai, ele foi graça. E através da graça, Deus levanta um homem perfeito, que é José. Está aqui na mensagem, estou passando isso rapidamente, que é José. Agora, você foi eleito em Cristo, para ser parte do corpo de Cristo, para ser a noiva de Cristo. Então a natureza que está em nós não é diferente, tem que ser a mesma natureza de Cristo. Se você toma a estatura de um varão perfeito, se você toma esses 7 degraus, a base era o quê? Eleição. Quem que foi a base? Abraão. Ali está a base. Era a eleição, era Abraão, e Abraão chegou à perfeição. Como que Abraão chegou à perfeição? Ele chegou à perfeição quando Elohim foi na sua casa. Ele chegou à perfeição, porque naquele tempo ele foi transformado em sombra, em um tipo
daquilo que Deus irá fazer por nós. Deus deu uma prova para aquele homem toda a sua jornada, para que ele chegasse a ser perfeito. Ele se tornou perfeito quando ele teve o seu corpo transformado, porque ele comeu, ele conversou, ele teve companheirismo com Deus em carne. Agora o profeta diz, se Deus exige perfeição da base, então a pedra angular, ou seja, a última, também ele exige perfeição. Tá? Então, essa perfeição vem através de Cristo. E o profeta disse, as pessoas leem a mensagem e não prestam atenção o suficiente para dizer que haverá um passo aí, assim, um estalar de dedo, explode uma fé em nosso meio, vamos embora. Não é o que está escrito aqui. Não é o que está escrito aqui. O profeta diz que esta fé, de rápido, ela terá que se manifestar. Ela terá que se manifestar. Agora você pode entender como que Moisés entrou na galeria dos heróis? Como que Abraão entrou na galeria dos heróis? Como que entrou na galeria dos heróis Sansão, Gideão, Baraque? Como que entrou aquela galeria tão grande, Josué? Fala até de Raabe. Fala de Raabe aqui nos heróis. Que imagem que eles tinham? Salmão gerou Boaz. Boaz casou com Ruth e gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. E de Davi veio Cristo. Então, o profeta disse que Deus ia humanizar a igreja. Mas Cristo ia ser humanizado. Se não fosse a queda do jardim, Cristo seria humanizado, seria homem, perfeito. Mas ele teve que vir exatamente na linha dos filhos de Adão caído, para tomar a minha queda, porque ele tomou o meu lugar, o seu lugar. Ele foi, como diz Isaías, a visão do Calvário. Nenhuma beleza tinha, ele não tinha formosura e ninguém o desejava. Essa era a imagem. E cada profeta que veio e leu Isaías via esta imagem. E cada profeta foi uma pedrinha daquela construção daquele corpo, até que aquele corpo tornou-se um homem, construído palavra por palavra, até chegar em Cristo a palavra completa. E quando Cristo chega, em João 17, ele faz oração, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João vai lá e escreve, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí vem o próprio Senhor falando em São Mateus 19, mas no princípio não foi assim, sobre casamento e divórcio, no princípio não foi assim. No Pentecoste, lá no princípio, não foi assim, como está agindo hoje as igrejas. Então, nós temos que voltar aonde? Voltar ao princípio. No princípio não foi assim. No princípio não foi assim. E você vai tomar a Bíblia inteira e você vai ver que no princípio não era aquilo. Mas agora, neste tempo, o Senhor está levando esta igreja, a noiva, ao princípio. Mas que princípio? No jardim do Éden, mas nesse corpo? Qual era o nosso princípio? Nós seríamos chamados pela palavra num corpo perfeito com vida eterna.
nós contornamos a teofania e chegamos aqui num corpo mortal, castigado pelo pecado, pelo peso da idade, pelo peso do pecado no mundo. Você já nasce morto quando sai do ventre, então você precisa urgentemente nascer de novo. Mas sabe o que acontece, meu amado? Deus abriu um caminho para que voltássemos ao princípio. E de que maneira? Pela manifestação da palavra. E Deus abriu um caminho para você chegar lá através de uma palavra chamada 2 letras, fé. Fé manifesta as obras. Você já leu Romanos 4? Paulo fala que são justificados pela fé. Você vai lá em São Tiago, capítulo 2, verso 14, justificado pelas obras. Aí Tiago fala, me mostre a sua fé sem as obras, que eu mostrarei minha fé pelas obras. Então, obra e fé é marido e mulher. Como fé e amor é marido e mulher. É um par perfeito. Amém? Se a pessoa professa que tem fé, ela só pode dizer que tem fé pela manifestação das obras. Agora, se ela não tem obra, aonde vai apresentar fé? Em lugar nenhum. Por isso que tudo isso que aconteceu foi um plano de Deus eletivo, predestinado, para chegarmos neste tempo e ancorar na perfeição. A perfeição vem através de Jesus Cristo. Por isto que nós estamos voltando lá no princípio. E lá no princípio era a palavra. E no princípio nós voltamos agora para ser a palavra. Então a noiva, refletindo muito bem, ela tem a palavra falada em toda a sua plenitude. Eu vou falar a verdade. Isso é de tremer. Eu não estou sendo bem claro, é isso? E no princípio não foi assim. No princípio não nascia um camarada assim, para morrer. No princípio não tinha, nem se pronunciava a palavra morte. No princípio era tudo perfeito. Não tinha comida híbrida, não tinha uma planta híbrida, não tinha filhos nascendo para a morte, para a dor, para o sofrimento. O profeta fala que lá no Pentecostes, como a igreja começou, lá foi o princípio do Pentecostes, lá no cenáculo alto. E a igreja dos dias finais, hoje, ela volta exatamente lá, que quando eles saíram de lá, Pedro pregou o sermão que conhecemos e a igreja começou a realizar as mesmas obras de Cristo. Cadeia sendo aberta, portões gigantescos sendo abertos. Paulo e Silas presos, Deus manda um terremoto e abre as portas. Nós temos que entrar numa atmosfera que somente a palavra, somente ela irá funcionar, somente ela manifestará. Nós temos que entrar numa atmosfera que você não vai dizer assim, orou por mim, mas a doença está aqui. Orou pelo irmão lá e ele morreu. Você sabe o que acontece? E aí? Se você ora e o irmão morre, e aí? Qual o problema desse corpo ir embora daqui? Qual é o caso? Qual a dificuldade? Não é? Qual a dificuldade de você orar? Agora, o que você não pode é questionar a Deus. Questionar
olha, Senhor, estou doente, eu creio que sou sarado por suas pisaduras, ponto. Às vezes a pessoa professa uma grande fé, mas passa um pouquinho, toda aquela fé é desfeita. Mas eu estou orando e o problema está aqui. Ela está dando atenção a uma mentira, porque o sintoma é mentira, a verdade é a fé. Agora, Abraão foi fundamento da fé. Na mensagem que eu citei aqui, chama eleição, porque da eleição, você não seria justificado se não fosse eleito, você não seria santificado se não fosse eleito, você não seria glorificado se não fosse eleito. Toda a base está na eleição. Então, estivestes comigo antes que o mundo existisse. Você estava lá, em Cristo. Então, nós não somos pessoas separadas de Cristo. Deixa eu dar uma ideia para vocês aqui, meu tempo já está foi. Ixi, não entendi na metade do assunto. Deixa eu dar uma ideia para vocês. Vocês sabem o que é um anjo? O anjo, o Gabriel, o anjo Miguel. Esses seres são atributos de Deus. Eles estão em Cristo, eles representam a Cristo. Estava chegando um homem na casa de Abraão e dois do seu lado. De onde que os dois anjos saíram? Daquele homem. O mesmo pó que fez Miguel, o mesmo pó que fez Gabriel, é o mesmo pó que fez Elohim. Eles estavam em carne. Eles também comeram e beberam e foram pregar em Sodoma. Depois, eles voltaram para a sua origem. Voltaram para o seu Deus. Porque anjo é atributo de Deus. Como o eleito é um atributo dele que estava na eternidade, e de atributo ele veio para o Logos, do Logos entrou na teofania, da teofania ele está aqui na terra, agora ele volta para a teofania. Quer dizer, a sua teofania saiu de quem? De Cristo. Para onde sua alma vai? Vai para aquele corpo lá. Então não é um povo, mas de uma mesma natureza, um povo que tem o mesmo espírito, que tem a mesma vida. Entre você e o Senhor Jesus Cristo na eternidade, vai ser como o anjo. Você é um atributo que chegou à perfeição, é um homem semelhante a Cristo. Essa é a imagem que Deus teve, que Deus projetou lá na eternidade da sua igreja aqui. Por isso que essa igreja, se ela é um atributo de Deus na terra, ela tem que manifestar, como ele disse assim, se disser desta montanha, figueira, ninguém mais como de ti, mar, aquieta-te. Ele toma 5 pães, 3 pães e 2 peixes, e mata a fome do povo. Isso, ele disse para os seus discípulos, pega esses pães desse menino aí, eram 5 pães e 2 peixes lá, pega esses pães desse menino aí. Tem um teólogo que escreveu que aqueles pães eram 5 e cada pão dá para 1.000 pessoas comer. É verdade isso? Não é história não. 5.000 pessoas, era um pão para cada 1.000 pessoas. Haja forno para esse pão. Eu li isso, li agora, na própria mensagem, o profeta falando disso. Que um teólogo interrogou ele, falou sobre o assunto. A verdade é que ele pegou 5 pães e 2 peixes, e esses 5 pães, o cara foi tão infeliz de discutir isso, que estava com um menino. O menino tinha 5 pães para ele comer, poxa, era para uma criança. Ele pegou, vai lá, fala para aquela criança dar os pães para vocês, e mate a fome do povo. Ele já estava dando a entender, vocês têm que fazer isso é com vocês. Amém. E eles não entenderam. Mas o que é tudo, esses poucos pães para essa multidão aqui? O Senhor disse, traga aqui os pães para mim. E começou
a multiplicar os pães. Então aquilo seria para os discípulos fazer, e mostrando que hoje o Senhor não vai fazer, mas quem vai realizar é a noiva. É você que irá fazer, porque a palavra está nela como esteve nele. Eu vou pular isso aqui porque não haverá mais tempo para mim. Então vou ler um parágrafo aqui para a gente terminar. Sim, a imagem perfeita de Deus, o homem, Deus em morfe, a imagem perfeita de Deus, homem, Deus em morfe, mudou do sobrenatural para a visão. E a visão foi projetada na imagem. A visão mostrou a imagem, projetou na imagem. E a imagem foi ferida para que então o sobrenatural pudesse provar o gosto da morte. Que coisa! A visão projetou na imagem, e a imagem se manifestou de acordo com a visão, para que essa imagem tomasse o gosto da morte. Você está vendo o seu esqueleto humano aqui? Deus teve uma visão de como você é e aqui. Para tomar a palavra nesse tempo, nesta hora, para viver num corpo, uma casa de prisão. Esse corpo é uma detenção, esse corpo aqui é uma penitenciária, é uma casa de prisão. Mostrou esse corpo, essa foi a visão do Senhor, para você provar exatamente o que? Provar o que é a morte, mas também provar o que é a ressurreição, o poder do sobrenatural. Então, num corpo sobrenatural, numa teofania, você não sofreria isso, mas nesse corpo você está sofrendo. Por isso que tem um corpo que nos espera ali. A imagem foi ferida para que então o sobrenatural pudesse provar o gosto da morte, a obra-prima perfeita de Deus. Ele não podia fazer isto em Moisés, ele não podia fazer isso nos profetas. Isaías, que foi cerrado com serras até ficar em pedaços, ele não podia fazer nos profetas que foram apedrejados, ele não podia fazer isto, porque ele não poderia sentir isto. Olha, eu vou fazer isso em Isaías. Olha, eu vou fazer isso aqui em Daniel. Daniel vai tomar o meu lugar e vai sofrer por mim e vai morrer. Não, ele mesmo veio. Ele mesmo se manifestou. Então, está dizendo exatamente isto. Olha, vou fazer através de Isaías, aí foi cerrado pelo meio, em pedaços. Vou fazer isso através de quem? De Daniel, o grande profeta sábio nos dias do rei Nabucodonosor na Babilônia. Eu vou fazer isso através do grande profeta Jeremias, o corajoso, chorão, mas corajoso. Vou fazer isso nos dias de Moisés. Vou fazer... Não foi Moisés, não foi nenhum dos profetas. Ele mesmo tomou este corpo, porque a visão tinha que ser projetada na imagem, e a imagem tinha que ser carne e sofrer, pagar o preço, a maior frustração, derrota do diabo, que ele não sabia o tamanho da besteira que ele fez. Você sabia que a maior besteira que Satanás fez foi trazer um Caim? Foi a maior loucura que o diabo, que Satanás fez, foi trazer um Caim. Que quando ele trouxe um Caim de uma maneira mentirosa, híbrida, e o profeta fala que Caim não era 100% humano. Eu posso mostrar para vocês, está aqui escrito. Caim não era 100% humano. O camarada era terrível. Mas ele trouxe um Caim.
Quando ele trouxe Caim pelo pecado, aí ele trouxe a encarnação do Verbo. Deus trouxe a encarnação do Verbo. O que Satanás provocou foi Deus ser homem. Se Satanás não trouxesse um Caim, então não haveria necessidade de Deus ser um homem, assim de carne mortal. Mas como ele trouxe um Caim, então ele trouxe, Deus teve que encarnar. Aí Satanás agora corre para lá e para cá, mas como diz, está correndo atrás de um tempo perdido, porque ele já fez a besteira. Então, a maior derrota do diabo foi trazer um homem de maneira que ele trouxe o jardim do Éden. Deixa eu terminar aqui. Ele não podia fazer isto. Em Moisés, ele não podia fazer isto nos profetas. Isaías foi cerrado pelo meio, assim por diante. Ele não podia fazer nos profetas que foram apedrejados. Ele não podia fazer isto, porque ele não poderia sentir isto. Ele tinha que sentir a dor da morte, ter a experiência. Não foi uma encenação, a peça teatral. Ele tinha que sofrer exatamente o sofrimento humano de ser rejeitado, de ser crucificado. Ele teve que sentir agonia lá no jardim do Getsemane. Ali estava somente uma porção dele, mas nesta perfeita obra-prima, ele era corporalmente a plenitude da divindade. Ele não podia projetar somente Moisés, ele não podia projetar todo o seu ser nesta pessoa e provar a morte por toda a raça humana. A obra-prima perfeita de Deus, tão inspirado em ver isto, ele se torna o Redentor de todas as eras, para falar àqueles que estão em segundo plano e viverem antes e agora, os que viveram antes e os que viveram agora. Todas as promessas foram encontradas nele. Ele era a perfeição, da perfeição. Todos os tipos foram cumpridos nele. Nosso parente redentor, em Ruth, Boaz, nosso doador da lei no Monte Sinai, nosso profeta no deserto, quando ele veio do monte, quando ele veio do deserto, quando ele veio da eternidade e se fez homem, a imagem perfeita. Agora, a inspiração, a visão do irmão Brana, ele olhou para Moisés, que foi esculpido por Michelangelo. Deus projetou uma imagem. Esse homem pegou um bloco de granito bruto e tinha uma inspiração, uma visão, como Deus tinha de Cristo. Ele começou a trabalhar naquele bloco e fez uma imagem, como era Moisés. E quando ele terminou, ele olhou na visão dele, olhou a inspiração que ele tinha, estava perfeitamente igual ele tinha pensado. A imagem que ele projetou naquele bloco de granito foi quando ele teve uma alucinação, diz o escritor, teve uma alucinação de ver a perfeição da imagem da obra que ele fez. Ficou alucinado. Leia a história ali para você ver. Aí que ele deu a martelada e feriu o joelho. Essa foi a obra-prima. Deus olhou para Cristo, né? Um homem mortal, com dores e sofrimentos, mas era o homem perfeito de Deus. Foi Jesus Cristo. E quando Cristo projetou a imagem de Cristo, ele também tinha projetado a mesma imagem da parte feminina dele, a noiva. Então ele começou a trabalhar, até que na 7ª era da igreja, ele encerra esta obra, ele termina a obra na 7ª era, e ela é tão perfeita como ele é perfeito, porque ela saiu dele, ela não tem nenhuma imperfeição. Então a mesma visão que o Senhor teve de Cristo,
e que cada profeta foi um pedacinho de Cristo, até que veio a obra completa, ele viu também em cada era, em 7 eras, em cada mensageiro, até que chega a obra completa, a perfeição. Esta igreja é a igreja que está trazendo a perfeição, como está escrito em Hebreus 11:40, que nós temos que ser perfeitos para que eles venham para cá. Porque sem nós, eles não podem ser aperfeiçoados. Amém? Vamos ficar em pé em nome do Senhor. Agora, pense nisto. Que todo esse trabalho que foi feito no Antigo Testamento, e toda a obra que foi realizada no Novo Testamento através das eras, chega bem neste lugar. Você olha para baixo e vê que você estava em cada episódio. Jesus viveu em Isaías, viveu em Jeremias, viveu em Daniel, viveu em cada profeta. O Senhor Jesus viveu em cada mensageiro. Até que chega na 7ª era, ele termina a obra chega à perfeição. Com esse comentário eu encerro. O homem foi feito no 7º dia, ou no 6º dia, não foi? A última obra que Deus realizou foi o homem no 6º dia. Esse era o homem teofânico. Esse era o homem espírito. Mas no 7º dia, ele fez o homem do pó da terra. O homem perfeito do pó da terra, que nasceu para viver toda a eternidade. Que era o primeiro Adão, teofânico, o segundo Adão, que ele era o homem da terra, para lavrar o solo. No 7º dia, tá? Então Deus trabalhou 2000 anos, chegou na 7ª era. O homem teofânico, estão entendendo? O homem teofânico, a mulher teofânica que te representa lá, agora chega no homem perfeito da terra. O homem da terra glorificado. Repetindo, o homem teofânico feito no 6º dia. Homem da terra feito no 7º dia, tá? E Deus trabalhou as 7 eras, e 7 eras, na 7ª era, que nós estamos agora, ela já encerrou, e Deus está aperfeiçoando o corpo para ser raptado, nessa 7ª era, veio o homem do pó da terra, com 16 elementos, glorificado. Não é mais o homem teofânico, mas o homem como no princípio. Então, nós estamos chegando no princípio. Deus abençoe em nome do Senhor. Bem, nós vamos ler aqui e depois nós vamos orar até as 9 horas. Creve Luan, Porto Seguro, Silva e família em Charleston, Estados Unidos, Dalvo e Samuel em Congonhal, Dalva de Oliveira em Congonhal, Jesus e Creuza Extrema, Sônia e Ivone Extrema, Ache família em Puyuna, Mário Hugo e família em Mossoró, Alvina em Botucatu, Jaqueline e família em Bragança Paulista, Gentil em Caeiras, Elza em Cotia, Cícero e